Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre audiologia pediátrica com a professora Ana Cláudia Vieira Cardoso da Unesp em Marília. Professora Ana Cláudia, é um prazer recebê-la em nosso programa. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço, né? É muito importante a gente estar vindo aqui divulgar o que a gente tem feito para a fonoaudiologia no Brasil, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho sobre isso. Professora, dentro dessa grande área que é a fonoaudiologia, a senhora trabalha com a audiologia pediátrica. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente qual que é a importância de se pensar dentro dessa audiologia, né, na prevenção a determinadas deficiências auditivas. Na verdade, né, isso é uma preocupação de muito tempo, né? Nos Estados Unidos, desde a década de 60, tem essa preocupação com o diagnóstico precoce da deficiência auditiva. Porque apesar da deficiência auditiva ser assim, que a gente pode até falar de oculta, porque as crianças às vezes não têm nenhuma outra manifestação, a não ser não responder, né, a sons, a voz, a nada disso, sempre teve essa preocupação de como de estar lidando e o quanto antes se fizesse o diagnóstico seria melhor, né? Então é uma coisa que eu sempre estudei, né? Fiz minha pós-graduação, tudo na área de trabalhar com a parte de infantil, sempre fiz projetos junto com berçário, só que antigamente a gente não tinha equipamentos que nos ajudassem, então a gente fazia de uma forma mais caseira, então a gente utilizava instrumentos, né? Então a gente ouvia mais pelo comportamento e você observava que quando a criança tinha alguma dificuldade, ela não apresentava dificuldade de estar respondendo, ela não virava quando chamava pelo nome, eu tinha um barulho muito alto, não respondia. Então eram sinais, fatores que os pais também identificavam e levavam isso ao assim, médico. Uma grande preocupação era que demorava muito para essa criança chegar, porque assim, até a mãe perceber que aquela criança não estava respondendo. Então, na verdade, quem fazia um pouco do diagnóstico era a família. E aí ia procurar o profissional, então o diagnóstico era feito meio tardiamente. Então, às vezes chegava a criança com 3, 4 anos, né, que às vezes ia no pediatra e falava, pode esperar que daqui a pouco fala, e assim, e a família nessa expectativa esperando, e até que realmente se confirmava o diagnóstico. Então, tinha crianças, às vezes de 7 anos, até mais velhas, que faziam um diagnóstico e é tardio, porque aí você sabe da questão de neuromaturação, tudo. Então, quanto antes você faz o diagnóstico, melhor, né? Com o advento da tecnologia, então, cada vez mais possibilitou fazer o diagnóstico precoce. E no Brasil, a partir de 2010, de agosto de 2010, existe uma lei federal que tornou obrigatório, que é chamado teste da orelhinha, né? Então, assim, o bebê nasce, ou faz nas primeiras horas de vida, ou até o primeiro mês, faz a triagem. Se esse bebê não passa, vai fazer o acompanhamento até que faça, se ele realmente mantiver não passando nesse teste, você vai estar encaminhando essa criança para o diagnóstico até 3 meses, e o ideal é que ele já use um aparelho de amplificação, ou, dependendo da dificuldade que ele tenha, já entre com o aparelho e com a terapia fonoaudiológica com 6 meses. Então, se você pensar numa criança que chegava com 3, 4 anos, você começar com um bebê de 6 meses, é um avanço muito grande. Então, assim, o quanto antes a gente consegue intervir, melhor para a criança, melhor para a família. Para ter um resultado satisfatório para a audição dessa criança. Isso, e depois para a fala e para a linguagem, né? Para esse desenvolvimento infantil, principalmente depois no ambiente escolar também. Isso mesmo. E até no social, né? Porque a gente conversa, hoje até está mudando um pouco a tecnologia, mais por digitação, mas assim, a gente... Essa socialização da criança ela é fundamental, e aí por isso que é importante pensar na estrutura, né, que possibilita a fala e a escuta. E depois a questão da aprendizagem, como você mesma colocou, né? Então, quer dizer, a criança tem que estar dentro das condições adequadas para que ela se comunique no mundo. Professora, a senhora pontuou que é uma lei federal, a obrigatoriedade do teste da orelhinha. Eu gostaria que você explicasse como que funciona esse teste. A senhora, inclusive, trouxe o equipamento, né, que possibilita a realização desse teste. Esse é um teste, esse equipamento se chama AquaScreen, né? Esse equipamento é até um pouco mais sofisticado, né? Porque assim, esse equipamento foi um projeto FAPESP, né? Um projeto de pesquisa,
E aí eu tinha uma equipe de pesquisa e a gente ficou na maternidade Gota de Leite em Marília de maio até dezembro de 2013. Então, assim, o bebê que falhava, a gente tinha a possibilidade de fazer outros exames que só o teste da orelhinha. Porque, assim, você descobrir que a criança falha, né? Ela pode falhar por N motivos. Ela pode falhar porque ela tem líquido dentro da orelha ainda, logo no pós-parto. Ela pode ter uma pele que está impedindo que a gente consiga ter. Mas, então, é o que a gente chama de falso positivo. Tem um outro exame que a gente faz com esse mesmo equipamento, que a gente consegue já deixar essa mãe mais tranquila naquele mesmo dia, porque a gente fazia mais que um procedimento e se realmente falhasse, aí a gente encaminhava para o diagnóstico. Então, não gera tanta angústia, né? Porque assim, a criança falhar tem toda aquela questão, nossa, será que ele não escuta tudo? Então, não só o teste da orelhinha, mas a associação de outros exames é muito importante até para tranquilizar a família. E a gente conseguiu fazer isso e a maternidade adquiriu o equipamento, porque fez parte desse programa. Isso. E aí, né, como é um equipamento para pesquisa, a gente também está utilizando com crianças um pouquinho mais velhas, num programa federal, que é Programa Saúde na Escola, tá? O programa não prevê a parte auditiva, mas em Marília a gente associou a 2 escolas, né, municipais, uma de crianças de 6 meses a 2 anos e a outra a creche comum mesmo, que é crianças de 2 a 6 anos de idade. E a gente levou esse equipamento para lá e a gente fez avaliação de algumas crianças no ano passado, algumas não, quase 200 crianças no ano passado. Nesse processo de avaliação, professora, o que é analisado, né, por meio desse equipamento? Na verdade, você tem o teste da orelhinha, né, vulgarmente chamado, que na verdade é o teste de emissões autoacústicas. Você vai estar provocando, você dá um estímulo auditivo e você provoca umas células ciliadas, você provoca uma resposta mais especificamente de células ciliadas externas. Então, assim, se a criança tem uma perda auditiva coclear, a gente diagnostica aqui. Mas, por exemplo, se você pensar que a criança tem o trajeto, tem um ouvido inflamado, pode ser que ele tenha ausência de resposta. Então, aí a gente precisa de mais do que um outro exame para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Para ver qual seria a perda auditiva da criança. Isso. Ou se ela está apenas com algum problema que com algum remédio, algum tipo de tratamento, ela voltaria à audição 100%. Isso, para diferenciar o que seriam perdas permanentes de audição com perdas que a gente chama de flutuante. Então, teria períodos que a criança, por alguma otite, né, que é uma inflamação de ouvido, ela estaria com a audição rebaixada. Então, esse aqui só vai te falar se a criança tá ouvindo ou não. Então, para fazer um diagnóstico mais preciso, a gente precisa de outras tecnologias. E aí, pensando nessa questão do diagnóstico, a senhora já pontuou pesquisas que vocês vêm realizando, o seu grupo de pesquisa lá do Centro de Saúde e Educação da Unesp em Marília, uma unidade auxiliar da universidade, mas um pouco mais sobre os projetos, os resultados que vocês obtiveram, a gente conversa daqui a pouco. Uhum. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre audiologia pediátrica com a professora da Unesp em Marília, Ana Cláudia Vieira Cardoso. Professora, comentávamos sobre a importância de se pensar no diagnóstico, de equipamentos, da tecnologia enquanto aliada desse processo para identificar perdas auditivas flutuantes ou permanentes, como a senhora explicou. E nesse sentido, vocês desenvolveram, desde 2013, vem desenvolvendo até hoje, inclusive, trabalhos de diagnóstico com crianças, né, na cidade de Marília. Eu gostaria que você explicasse, primeiro, um projeto de pesquisa que vocês desenvolveram em parceria com a maternidade local. Tá. Inicialmente, né, eu escrevi um projeto de pesquisa que foi para o edital especial, que era uma parceria da FAPESP com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, nessa parceria, eles queriam que fossem desenvolvidos projetos com crianças de 0 a 3 anos de idade. Então, a princípio, a gente tinha pensado só fazer a avaliação dos bebês que falhassem, né, na maternidade, pensar na questão do diagnóstico. Só que aí a gente ficou com um prazo muito exíguo para fazer a execução do projeto. Então, eu procurei a Secretaria Municipal de Saúde de Marília e aí a gente fez uma parceria, né? Então, entrei com o equipamento,
tinha 2 bolsistas, uma bolsista de treinamento técnico 1, uma bolsista de treinamento técnico 3, e a gente tentou fazer um experimento um pouquinho diferente. Então, assim, não só fazia um teste no bebê, então fazia o teste da orelhinha, né, que é o teste de emissões otoacústicas. Caso o bebê falhasse, a gente fazia mais 2 procedimentos. Um outro teste que também é de emissão otoacústica, mas aí é por produto de distorção, né, que tem... É uma mesma tecnologia, mas às vezes a criança tem uma perda um pouquinho maior, mas você consegue passar. E aí, a criança que realmente falhasse nesses 2 procedimentos, a gente utilizava uma outra tecnologia que se chama potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que tem tudo nesse equipamento. Então, a gente fazia esses 3 testes antes de falar para a mãe que realmente a criança tinha falhado. Mediante isso, se a criança falhasse, a gente encaminhava para diagnóstico, né? Felizmente, todas as crianças que foram 30 crianças que falharam, né? Nós avaliamos 645, 30 crianças... Em 2013. No ano de 2013, de maio até dezembro, né? Então, a gente avaliou 645 crianças, dessas 615 passaram e 30 falharam. Só que assim, o passar não quer dizer que vai ter uma audição normal, tá? Então, tinha crianças que o que a gente fala que tem critério de risco para perda auditiva. Então, assim, tem alguém na família que tem perda de audição, tem alguém na família que teve algum problema de linguagem, a criança nasceu com baixo peso, a criança teve alguma intercorrência no parto. São alguns indicadores que podem levar a uma perda de audição, né? Então, a criança que tinha algum fator de risco entrava para o acompanhamento. E as que falharam, a gente fez o reteste, né? Que nem eu estava explicando para você um pouquinho antes, a gente fez mais 2 procedimentos. Dessas, na verdade, nós tivemos 4 crianças que foram encaminhadas para diagnóstico, né? Então, de 30, na verdade, que falharam até o final foram 4. Felizmente, nenhuma delas teve uma perda comprovada como permanente. Elas tinham perdas flutuantes de audição, aí foi para tratamento médico, tudo. Porque num berçário de baixo risco, assim, numa maternidade comum, como é a maternidade Gota de Leite e Marília, você tem um baixo índice de crianças, tem um índice menor, entendeu? De 2 a 4 a cada 1000 nascimentos. Quando você pensa num berçário de risco, mais ou menos essa incidência, mas a cada 100 nascidos. Então, você potencializa. Então, um bebê que nasce prematuro tem mais risco de ter perda de audição. Então, são crianças que têm que fazer avaliação e que também têm que ser acompanhadas. Esse acompanhamento ele é fundamental, a senhora havia explicado a importância desse diagnóstico precoce e por isso ser feito com o recém-nascido, mas que esse acompanhamento ele é necessário para esse desenvolvimento infantil, como a gente comentou, da socialização, do aprendizado, da vivência em ambiente escolar. Isso. E assim, né, qualquer deficiência tem um impacto na vida, né? Então, o que a gente conseguir minimizar o impacto, né, falando na parte de audiologia, o impacto de uma deficiência auditiva na vida de uma criança, mesmo as perdas auditivas flutuantes, porque tem momentos que a criança não está escutando, então ela vai aumentar a TV, ela não vai responder quando a mãe chama. Então, a importância de você estar acompanhando mesmo as perdas flutuantes de audição. E esse acompanhamento não é só nesse nível de diagnóstico por especialistas da área, e a família deve atuar como aliada também desse processo. Tanto né, que quando a gente faz avaliação, a gente até orienta a família, que assim, que a criança passou, mas isso não quer dizer que ela vai ter audição normal, né? A gente espera que sim, mas a importância dos pais estarem acompanhando esse desenvolvimento da criança. E se a qualquer momento eles percebam alguma dificuldade, procure um profissional para estar fazendo avaliação e vendo se tem alguma coisa errada. E a continuidade desse projeto, vocês fizeram parceria com creches, né, e berçário do município de Marília também. Isso, na verdade, é um programa federal, né, chama Programa Saúde na Escola. E a gente está fazendo um piloto, né, para ver como que isso vai funcionar. Então, a gente está atuando, esse ano passado, a gente atuou em duas EMEIs, né, uma com crianças de 2 a 6 anos e uma outra EMEI, que antigamente era berçário, mas agora tudo é EMEI, com crianças de 6 a 2 anos. E o que a gente observou, assim, as crianças, os menores, né, de 6 a 2 anos, eles já fizeram o teste da orelhinha, porque
é obrigatório, só que a gente encontrou bastante criança com alteração por causa da orelha média. Então, aproximadamente 30% das crianças de 6 meses a 2 anos tinham alguma alteração. No grupo de crianças mais velhas, de 4 a 6 anos, a gente teve 10%. Né? Então, a gente também sabe que o otite, ou problema de orelha média, é mais frequente nos primeiros 2 anos de vida. Então, também... E que cabe tratamento, então é por isso essa atenção cada vez mais sendo cobrada e redobrada com relação aos pais, às escolas e aos profissionais da saúde. Porque você pensa que mesmo uma perda flutuante de audição vai ter um impacto, né? Não tão grande quanto uma perda permanente, mas você também tem um impacto na qualidade de vida, inclusive na qualidade de vida dessa criança. E como que é a receptividade, professora? Comentamos que os pais, eles devem atuar nesse processo como acompanhantes também, atentos a esse diagnóstico, mas como que é a receptividade desses pais ao ter um diagnóstico negativo, de certa forma, ou... a necessidade de pensar, embora haja uma positividade de resposta? A gente tem que pensar na forma, né, como lidar, porque assim, dentro desse, né, no projeto, a gente fez uma pesquisa dos conhecimentos das mães sobre o teste da orelhinha. Apesar de ser, né, vai fazer quase 5 anos que já é uma lei, a maioria das mães desconheciam que a obrigatoriedade do teste, elas não sabiam da importância de se avaliar a audição de crianças. Então, eu acho que é um trabalho meio que maior, né, mais amplo, de estar orientando o gestante durante o pré-natal, da importância da audição para o bebê, né. A gente, na maternidade, mais ou menos era como que se fosse obrigatório, né, assim, a maioria das mães a gente não tinha problema de ter autorização para fazer o teste. Na creche, a gente passa um termo de consentimento. Então, a grande maioria, né, deu autorização para as crianças, mas tem algumas mães que ainda não dão. Que há uma resistência ainda. E aí a universidade tem um papel fundamental, principalmente a universidade pública, de atuar nesse processo de conscientização também. E de até atuar junto com os professores, né, que às vezes elas têm muitas dúvidas, então de você estar esclarecendo dúvidas, é um contato muito importante, né, a universidade extramuros que a gente fala, né, você está indo para lá, você está passando o seu conhecimento, eles têm algumas dúvidas, né, e não só na parte de extensão, mas na parte científica também, né. Resultaram desse projeto FAPESP 2 artigos que já foram aceitos, né, que provavelmente vão ser publicados esse ano. A gente foi para eventos nacionais e internacionais, né, a gente foi para os Estados Unidos ano passado, até eu e a Camila, que é da minha equipe, foi conosco. Que participa do ponto de contato de hoje. A gente foi para os Estados Unidos, a gente apresentou uma parte do nosso resultado. Então, assim, a importância da gente estar levando também o nosso conhecimento daqui para fora. Porque é uma carência dessa expertise, dessa área, para ter um efeito multiplicador, para que outras cidades do país também desenvolvam trabalhos de diagnóstico nessa mesma perspectiva. Isso, assim, a gente tem que pensar que, né, na universidade você tem que desenvolver projetos pioneiros, né, para que as outras pessoas, você tem que ter resultados diferenciados para você estar mostrando e para as outras pessoas estarem fazendo, que é o que você falou, multiplicação do conhecimento, né. E um pouco sobre esse conhecimento, nós vamos ouvir um pouco das alunas que trabalharam junto com você, que participam da equipe como colaboradoras e como bolsistas no ponto de contato, e falamos também um pouco da perspectiva para esse projeto de extensão agora em 2015. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e aqui no estúdio nós conversamos sobre audiologia pediátrica com a professora Ana Cláudia Vieira Cardoso da Unesp em Marília. E dentro desse grande projeto para fazer um diagnóstico de crianças de 0 a 6 anos com problemas de audição, nós conversamos no ponto de contato de hoje com a bolsista Giovana César e com a colaboradora Camila Ribas do projeto. Vamos ouvi-las. Trabalhar nesse projeto foi muito benéfico para a Unesp e para a comunidade de Marília. Por quê? Porque a gente expandiu a nossa área de atuação para a comunidade. Então, a gente transformou o que a gente faz de ciência em benefício da população de Marília. E fazer parte desse projeto também, junto com os alunos, com os docentes, enriquece e possibilita
atuar baseado no alicerce, ensino, pesquisa e extensão. Esse trabalho foi muito importante porque a gente trabalhou com uma demanda que a gente não tem normalmente dentro da clínica na Unesp de Marília. A gente não tem contato com a maternidade e então foi a oportunidade de atuar numa área diferente, extra o que a gente tem dentro da universidade. Foi muito importante fazer parte desse projeto. A gente conseguiu divulgar os resultados através de trabalhos em congressos, artigos que vão ser publicados agora e que fazem toda a diferença para a nossa formação e com certeza para eu conseguir prestar e entrar no mestrado e seguir uma carreira acadêmica. É muito importante a divulgação desses estudos que a gente faz. Professora, pensando no envolvimento de alunos, de jovens que trabalham dentro dessa área da fonoaudiologia, voltado para a audiologia, qual que é a importância de pensar essa formação, uma vez que nós comentamos que esse projeto, nesse sentido de ser pioneiro, tem esse efeito multiplicador? Principalmente no projeto de extensão, porque a gente foi para o EMEI, a gente conseguiu levar bastante alunas, as mestrandas, né, que estão sob minha orientação, a Camila, a gente ia com 7, 8 pessoas para estar indo em loco. Eu acho assim, para o aluno de graduação e mesmo para o pós-graduando, é muito importante ele atuar fora do ambiente da clínica escola. Então, assim, eles veem a realidade da creche, como que funciona, né? A gente entra num funcionamento diferente. Então, assim, da questão de passar o conhecimento, deles aprender, da gente vai lá, a gente também aprende, né, com a realidade deles, e a gente está indo passar o nosso conhecimento. Então, orientando as famílias, né, no caso da gente encontrar alguma alteração, até conversando com as crianças, perguntando algumas coisas, ensinando, né, a gente já fez alguns projetos que o objetivo era explicar como que funcionava o ouvido, os cuidados que você tem que ter com a audição. Então, isso é muito importante, a gente está indo no local dessas famílias e a gente está mostrando. E como resultado, a gente está fazendo ciência, né? Que a gente está indo lá, a gente está avaliando essas na divulgação crianças. Científica para esse efeito multiplicador Isso, também. Dentro da academia e fora, né? Porque você está indo lá, você está avaliando aquela criança, você está levando, né, a sua expertise para o ambiente delas, né? E ao mesmo tempo, o resultado, né, o que a gente avalia, a gente está passando para o meio científico, né, os nossos resultados, o que a gente encontra, porque assim, cidades diferentes têm, né, realidades diferentes, realidades socioeconômicas. Então, às vezes, né, docentes, a gente, né, de outras universidades que a gente conversa, se encontra nos congressos, às vezes tem resultados muito parecidos, mas nunca são semelhantes, né? Então, tem realidades muito diferentes, né? Isso faz toda a diferença. E o projeto de extensão, ele continua agora em 2015, né? Quais as perspectivas, professora, para continuar fazendo esse trabalho de extrema qualidade e responsabilidade em prol da saúde auditiva das nossas crianças? Eu acho assim, a questão não é só ir e avaliar, né? Eu tenho pensado bastante da gente estar fazendo um trabalho mais perto, até com as famílias, de orientação dos pais e professores que estão lidando com essas crianças. E assim, é claro que eles não vão fazer um diagnóstico dentro de casa ou dentro de uma sala de aula, mas eles terem a percepção de algumas coisas, se a criança está tendo alguma dificuldade, eles aprenderem a ver algumas coisas e aí, se for necessário, eles estarem procurando um atendimento, alguma coisa assim. Então, a questão de você estar não capacitando pais, mas você formando seus profissionais para que não atuem só dentro de clínica escola, mas assim, dentro de uma política mais ampla de atendimento para a população. E pensando nessa questão da política, para a gente encerrar, o que falta para o Brasil, o que nosso país carece, né? A universidade tem um papel, a Unesp vem contribuindo nesse sentido a partir do projeto da senhora e de outros profissionais que atuam no Centro de Educação e Saúde da Unesp de Marília, mas o que ainda falta para que a gente consiga ter um bom nível de conscientização primeiro, para que se respeita e entenda a obrigatoriedade do teste da orelhinha?
Eu acho assim, um pouco é questão financeira, né? Porque se você pensar no custo que tem um equipamento de ponta, então não são todos os lugares. E se você pensar que o Brasil é um continente, então a gente tem na Amazônia que você precisa de eletricidade para estar carregando a bateria. Então, algumas dificuldades, mas assim, isso não pode impedir com que as pessoas... A importância de se avaliar, a importância de estar fazendo intervenção, a importância de fazer o diagnóstico precoce das crianças. Isso a gente tem que ter, porque as crianças são o futuro, né? Então, se a gente consegue fazer um diagnóstico, consegue inserir essa pessoa deficiente dentro da comunidade, né? Não como um diferente, mas como uma pessoa que faz parte daquela comunidade, a gente vai ter um país melhor. Então, na verdade, pensando na inserção social, e não só social, mas ocupacional, de educacional, em todos os sentidos dessa pessoa com deficiência. Professora Ana Cláudia, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação, parabenizando pelo trabalho e que outros frutos e resultados positivos venham não só para Marília, mas para outras cidades do país a partir do trabalho e efeito multiplicador que vocês têm proporcionado. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui contar um pouquinho do que a gente está fazendo lá. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre o projeto na área de audiologia pediátrica, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.